Hoje vou mostrar-te os meus investimentos de junho, falar-te sobre o que é que aconteceu ao meu portfólio neste último mês e que mudanças fiz. Como faz 6 meses que comecei esta série, vamos também fazer uma análise e ver se é preciso mudar alguma coisa. Para quem é novo nesta série, todos os meses eu invisto 1000 euros distribuídos entre SP500, MSCI, Bitcoin e 100 euros para investir numa coisa que eu escolho naquele mês. E se quiseres saber porque é que é nestes ativos que eu invisto, então o vídeo do mês de janeiro explica tudo. Dizer-te só que este vídeo não é aconselhamento financeiro, nunca deves comprar nenhum ativo só porque viste alguém a falar nele, são as minhas escolhas pessoais para propósitos de entretenimento. Posto isto, como é que foi o mês de junho? Bom, na verdade, foi um mês como o Armando. Um bocadinho a pé, um bocadinho andando. Isto quer dizer que não foi um mês nem com uma notícia espetacularmente boa, nem com uma notícia espetacularmente má. Ou seja, houveram variações, mas não foram grandes variações, foi um mês de consolidação. Ainda assim, houveram coisas importantes a acontecer. A primeira é muito relevante para qualquer pessoa que vive em Portugal, que é, pela primeira vez em algum tempo, o Banco Central Europeu voltou a aumentar a taxa de juros, aquilo que tu conheces como a Euribor. Isto significa o quê? Pedir dinheiro emprestado vai ficar mais caro. E é uma coisa que o Banco Central Europeu normalmente faz quando vê que a inflação está a começar a subir. É como que uma forma de controlar uma economia que está a aquecer mais do que devia, em que as pessoas se calhar estão a gastar um bocadinho mais dinheiro do que aquilo que têm, então o custo do dinheiro fica mais caro e assim existe menos consumo, o que também, teoricamente, vai levar a que a inflação comece a não aumentar tanto. Em termos de investimentos, porque é que isto é importante? Em primeiro lugar, se investes em imobiliário e tens taxas variáveis, a tua prestação do banco vai ficar mais cara. Para quem tem ativos como SP500, MSCI, etc., nós aqui na Europa, infelizmente, não temos economias assim tão relevantes para fazer mexer estes ativos. Mas, regra geral, no mundo económico, normalmente é isto que se passa. Apesar de, claro, como sempre, às vezes há exceções, quando a taxa de juro aumenta, isto tende a ter um impacto negativo nos mercados de risco, como é o mercado ETFs, ações, etc. Porquê? Tesouros, contas de poupança, etc. passam a pagar mais dinheiro e as pessoas preferem meter aí o dinheiro do que terem ativos mais arriscados. Agora, para a SP500 interessa muito mais o que faz a Reserva Federal dos Estados Unidos do que o que faz o Banco Central Europeu. E a Reserva dos Estados Unidos tem agora um novo presidente. Até agora estava lá o Jerome Powell e agora entrou o Kevin Warsh, que foi nomeado pelo Trump, e ele já fez o seu primeiro discurso. Nele, ele não mexeu nas taxas, o que era uma coisa que já estava mais ou menos prevista, ou seja, não teve grande impacto nos mercados, mas avisou que se a inflação continuasse como está, provavelmente no futuro iria mexer. E os mercados não adoraram isto, mas ao mesmo tempo já estavam um bocadinho à espera. Sabes que os mercados não reagem às notícias que já estão à espera, só reagem àquelas que não estão à espera, porque aquilo que se esperava já está priced in. Relativamente ao grande peso que continua a puxar os mercados para baixo, o conflito do Médio Oriente entre os Estados Unidos e o Irão, houve um cessar-fogo, como já tinha havido antes. Supostamente há ali um princípio de acordo, mas eu sinto que isto tem sido a história do Pedro e do Lobo, que é, já não é a primeira vez que nós ouvimos isto. Então o mercado está tipo, ok, bacana, boa direção, mas eu não vou já acreditar porque se calhar amanhã lembram-se e afinal já não há acordo nenhum. Sinto que apesar deste acordo, durante o mês de junho, o risco que o mercado sente não diminuiu, mas também não aumentou, e daí também ter sido muito um mês mais de consolidação do que outra coisa. O que não consolidou, e já vamos ver isso mais ao pormenor, foi Bitcoin, que durante as últimas semanas tem vindo a cair. E tu perguntas, Bernardo, porquê? Houve assim alguma notícia macro? Epá, há sempre teorias e narrativas, mas historicamente, no ciclo de 4 anos que Bitcoin tem seguido religiosamente ao longo das últimas 2 décadas, este ano é um ano de bear market, ou seja, é um ano em que o esperado é que Bitcoin continua a descer. Se já atingimos o limite inferior, não sei, mas pessoalmente o que eu sinto é que se continuar a descer mais um pouco, não me vai surpreender. Se não descer mais, também já não me vai surpreender, porque já estamos abaixo da média das 200 semanas. Ainda assim é um ativo para o qual eu não espero muito crescimento durante este ano. Em 2027, talvez, uma vez que o ciclo de 4 anos mostra-nos que no ano a seguir ao bear market temos retornos engraçados. Além de tudo isto, continuamos com a inteligência artificial a ser o fator mais forte do mercado, aquilo que mais está a fazer valorizar o mercado, aquilo que também está a sugar tudo o que é tecnologia de todos os ramos, tudo o que é preços de SSDs, RAMs, etc. aumentou, e com isso aumentaram preços de produtos. Por exemplo, a Apple subiu o preço de todos os seus produtos
durante este mês de junho e é uma tendência que não se vê desacelerar. Isto, claro, também contribui para a inflação. É meio que uma pescadinha de rabo na boca de as tuas ações valem mais e valorizaram, ok, mas agora com o dinheiro que tu usaste para as comprar também já compras menos coisas, portanto o dinheiro também já vale menos. E portanto, tipo, será que na verdade valorizou assim tanto? Deixa essa pergunta para ti. Posto isto, quero-te agora mostrar o que é que aconteceu ao meu portfólio durante o mês de junho. Para tal, é importante perceberes que eu tenho vindo a fazer estes investimentos no patrocinador do vídeo de hoje, a Trade Republic. Estamos a falar de um banco alemão com mais de 10 milhões de clientes espalhados pela União Europeia que neste momento está a pagar uma TANB de 2,25 sobre o dinheiro que tens lá depositado à ordem, sem condições. Como os bancos portugueses pagam a terceira taxa de juros mais baixa da zona euro para depósitos, eu no início do ano meti logo o dinheiro que ia gastar aqui com esta série durante o ano inteiro e podes ver que já ganhei 73 euros em juros sem ter que ter feito nada. Claro que sendo a Trade Republic um banco, se eu quiser usar este dinheiro, tenho aqui um cartão que pode ser físico ou virtual para fazer pagamentos e atenção que na maior parte das compras ainda podes receber 1% de saveback automaticamente reinvestido num plano à tua escolha. Sim, porque na Trade Republic tu também podes investir comprando ações ou ETFs e até podes fazer aquilo de uma forma automática mensal, que é exatamente o que eu tenho aqui para o meu portfólio. Criar uma conta é grátis, portanto se te interessou tens aí o link na descrição. Passando o segmento patrocinado à frente e relativamente ao meu portfólio pessoal, o que temos aqui neste momento é 6.300 euros já investidos, mas que na verdade, se eu vier aqui ainda tenho 500 euros de SP500 e 150 euros de MSCI que vão ser executados exatamente hoje, porque é assim que eu tenho automatizado esta situação. Mais uma vez, se quiseres saber mais sobre isto, o vídeo do mês de janeiro explica tudo. Portanto, na verdade, neste meio do ano, acontece que eu já investi 6.900 euros. E neste momento, aqui, tenho estes 6.300 mais os 650, o que dá mais ou menos 7.080 euros. Não, 7.030, ou seja, um lucro fictício, porque tu sabes, só fazes lucro ou só assumes a perda quando vendes os teus ativos, e por gastar para o resto do ano ainda tenho 5.100 euros. Os 5.000 são dos próximos meses e os 100 euros é o que eu vou escolher no final de julho onde é que vou investir, e já te vou dizer onde é que investi os 100 euros de junho. Os outros 67 euros que tenho aqui são dos juros, descontando aquela comissão de 1 euro que pago sempre quando faço aquela compra de 100 euros, porque as compras automáticas não têm comissão, mas estas compras avulso que eu faço têm a comissão de 1 euro. Posto isto, a ação da Google que comprei, penso que em março ou em abril continua a ser aquilo que tem melhor performance no meu portfólio, mas estamos a falar só, eu comprei 100 euros e estão 123, portanto apesar de ter 22% de lucro, em termos de dinheiro estamos a falar de 23 euros, e claro, porque isto é um ativo mais arriscado do que investir num ETF. Eu prefiro ter mais dinheiro num ETF com um crescimento sólido, com um bocadinho menos de risco, do que estar a meter mais dinheiro numa ação que eu sei que tem mais risco, ou seja, pode crescer mais, mas também pode cair a pico mais rápido. E atenção, isto aqui não há certo nem errado, tem a ver com a minha forma pessoal de ver as coisas. Eu quero, já te disse, que esta série do portfólio seja uma coisa que se faz durante muitos anos, e a minha visão de investimento é sempre a longo prazo. Eu nunca compro uma coisa a pensar, olha, vou comprar aqui para vender daqui a 6 meses ou daqui a um ano, porque isto agora está bué da quente. Não. Eu quero sempre investir em ativos que para mim são de qualidade, que eu fiz a pesquisa sobre eles e acredito nestes ativos para os próximos 10, 15, 20, 30 anos. A ação da Meta, que já comprei em 2 meses, daí ter não 200 euros, 191, porque estamos a perder 5%, mas é uma ação que eu continuo a acreditar, uma empresa que tem feito as coisas certas. Existem aqui algumas dúvidas sobre a Meta, mas que eu acredito que daqui se calhar a 1, 2, 3 anos vamos ter aqui uma ação forte, já com uns ganhos porreiros. Relativamente a SP500 e MSCI, estou super satisfeito. Eu sempre disse aqui, desde o início, que o que eu gostava era ter aqui SP500 com um lucro de 10% no final do ano. Estamos a meio do ano e esse crescimento já se verificou. Claro que agora teria sempre pelo menos que se manter para chegarmos ao final de 2026 e termos aqui o crescimento de 10%. Agora, tem sido um ativo que tem sido muito puxado para cima por causa das Mag 7, as tecnológicas, por causa da história da inteligência artificial. Ainda assim, é um ativo, no que toca a ativos de risco, dos maiores e dos melhores do mundo, e então ter 10% de crescimento no ETF em 6 meses, a mim é uma coisa que me deixa muito feliz, e porque faço sempre o DCA, ou seja, todos os meses eu vou comprando
500 euros de cada vez, eu sei que se subir, ok, então o meu portfólio vai crescer mais. Se descer, eu vou ter a oportunidade de comprar SP500 a um preço um bocadinho melhor, o que daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos também vai ser bom. O que não tem sido bom, como já falámos há bocado, é Bitcoin, em que neste investimento, eu neste momento estou a perder 13,6% desde que comecei a comprar. Como podes ver, em termos aqui do gráfico, tem sido um descalabro que, mais uma vez, eu digo-te, para mim é normal. Eu já passei outros bear markets de Bitcoin, isto acontece sempre. As pessoas acham sempre que vai ser diferente e por alguma magia, ou porque vivemos numa simulação, eu não sei, mas isto continua a acontecer. E, portanto, Bitcoin estar com pouca força e estar a perder valor é uma coisa que não me preocupa muito pessoalmente. Lá está, isto é a minha opinião. E então, a minha compra do mês de junho voltou a ser 100 euros em Bitcoin, porque acredito que é um ativo que está desvalorizado. Bitcoin desceu abaixo da sua média de 200 semanas, que é uma coisa que historicamente, quando faz, acaba por atingir os lows muito rapidamente. E também historicamente falando, comprar Bitcoin nestes momentos, quando toda a gente está com mais medo, quando desceu abaixo daquela média, tem dado sempre resultados. Isto significa que no futuro também vai dar? Não, não significa isso. Agora, eu, com todo o estudo que já fiz, por um facto de gostar da tecnologia, de acreditar na tecnologia, aliás, eu hoje estava a tentar fazer uma transferência de dinheiro meu de uma conta minha de um banco para outro. E ok, era uma quantia avultada, mas a verdade é que eu fiquei 1 hora para conseguir fazer essa transferência. E diz, Bernardo, mas é por razões de segurança e não sei o quê. Isto é mesmo, imagina, preocupa-me bué que eu esteja a transferir dinheiro para mim. Isto realmente é preciso ter aqui uns cuidados e uma segurança redobrada para eu transferir dinheiro de uma conta em que eu sou o único titular para outra conta em que eu sou o único titular. Estava ali, em chamadas infinitas e a tentar explicar e não sei o quê. E isto foi porque eu devo ter errado uma pergunta qualquer daquelas 50 perguntas que eles fazem de verificação e eles depois bloquearam a transferência e depois já não podia fazer mais transferências. Eu estava ali, o dinheiro é meu. Eu dou-vos a benesse de meter aí e de vos confiar o meu dinheiro e ainda vos pago por isso. E quando eu quero mexer o meu dinheiro, que é da minha conta para outra conta minha, ou seja, nem sequer há o risco de ele está a tentar transferir para outra pessoa e se calhar há aqui alguma macacada de segurança a acontecer. Não, é para uma conta minha. Não posso, tenho que estar 1 hora e explicar e pedir por favor e vá lá. E isto só me dá mais certezas relativamente à importância de nós termos o nosso próprio dinheiro, a tal self-custody que Bitcoin oferece. Se fosse com Bitcoin, ok, a transferência poderia demorar mais um bocadinho porque tem que ir para a blockchain, mas eu não ia ter perguntas nem nada. Era tipo, eu quero transferir deste address para este. Eu simplesmente faço e ninguém me vai dizer que está bloqueado. De qualquer maneira, este é o estado da nação. Foi um mês que para o meu portfólio nem foi muito bom, nem foi mau. Como aproveitei para comprar Bitcoin, acredito que isto, daqui a uns tempos, mais uma vez, vá pagar e espero poder mostrar-te isto aqui. Mas se não, pronto, é 25% do dinheiro que eu invisto todos os meses aqui neste portfólio público. Caso a coisa corra muito mal, tenho os outros 75% para mandar o portfólio para cima. Posto isto, em janeiro eu disse-te que numa estratégia a longo prazo é importante não estarmos constantemente a questionar a estratégia que nós desenhamos, porque estudámos e fomos ver e perceber e compreender e desenhámos uma estratégia. É importante não estar sempre a questioná-la, mas é importante pô-la em questão em alguns momentos. Pode ser uma vez por ano, pode ser de 6 em 6 meses, e por isso, passados 6 meses, eu fui olhar para o meu portfólio e perceber se a estratégia que eu ainda tinha delineado continua a fazer sentido ou nem por isso. O que eu sinto é que nada mudou radicalmente e, portanto, esta estratégia para mim continua a fazer sentido. Ainda ponderei se devia deixar de comprar MSCI para passar a comprar Nasdaq, mas fazer isso seria pôr mais risco no portfólio. A MSCI existe em vez de SP500 para exatamente tirar um bocadinho do risco e da dependência do mercado americano. Claro que não tira muito, claro que a maior parte da MSCI, que é um ETF que agrega algumas das maiores empresas do mundo, continua a depender muito da América, porque as maiores empresas do mundo estão na América. Mas, e a gente já viu isto aqui durante esta série, no episódio de fevereiro, no de março, quando SP500 desce, MSCI também desce, mas não desce tanto. E ao contrário, quando SP500 sobe,
A MSCI também sobe, mas não sobe tanto. E então, esta pequena segurança que eu sinto que long term, se houver algum tipo de catástrofe nos Estados Unidos, vai acabar por me proteger um bocadinho. Eu não a quero perder e não estou disposto a deixar ir essa segurança a troco de, por exemplo, meter estes 150 euros no Nasdaq e estar um bocadinho mais disposto às tecnológicas para conseguir ter ganhos ainda maiores. Até porque sinto que essa parte do meu portfólio já está preenchida por Bitcoin. É o ativo de todos o mais arriscado que eu tenho. Estamos a falar de 1/4 do meu portfólio e então eu sinto que aí já tenho o risco suficiente. Onde eu acho que daqui para a frente se calhar posso mudar e diversificar um bocadinho é com os 100 euros que uso todos os meses. Como tu viste, em 6 meses eu com esses 100 euros só comprei 3 ativos diferentes. Ações da Google, ações da Meta e Bitcoin. O Bitcoin, claro, é porque eu pessoalmente acredito que neste momento está barato e então para mim custa muito comprar outra coisa em vez de comprar aquele ativo que eu acho que é bom e que está barato. Ainda assim, sinto que se calhar aqui poderia ser interessante começar a olhar para outro tipo de empresas, outro tipo de negócios que também tenham algum potencial num futuro e por isso se tiver sugestões de ações ou ETFs para que achas que eu deveria olhar para estes 100 euros por mês, deixa aí nos comentários e se gostas desta série, não te esqueças de subscrever.